O Antenados está de volta de sexta-feira, perguntas e respostas. Você pode participar conosco também. Entra na rede social, manda alguma pergunta, deixa seu comentário sobre os temas que nós estamos debatendo aqui. Deixa eu só dar continuidade, eu cortei o bispo na última, mas a gente falando ainda de anjo, né? De tirar foto, botar na internet, um selfie com ele, enfim. Tinha que fazer uma mas a gente já falou que às vezes, se ele estiver no estado natural dele, que é um ser angelical, é muito difícil você... Um anjo não é um clarão, né? A gente tira foto, sempre é clarão, é um anjo. Isso talvez seja de fato complicado. Mas a gente tem outras coisas para falar também sobre anjo, mas eu quero ver o bispo ainda, que daqui a pouco vou aumentar aqui o nosso debate sobre jogar lenha nessa fogueira. Indo nessa linha aí, ou a questão do anjo aparecer em foto, em vídeo, essa situação toda, o anjo é tão diferente de todos nós. Quando nós chegamos aqui hoje, né, mais cedo, a gente tirou um monte de foto. O homem quer aparecer na foto, né? Quer aparecer na TV. O anjo é totalmente diferente, ele não quer aparecer. Eu diria até que ele tem até temor. O que quis aparecer, deu ruim. Exatamente. Ele tem até temor de aparecer para que não surja até um tipo de adoração para ele. Ele tem um temor disso. Ele sabe qual é a santidade de Deus. O pessoal já adora assim ele aparecer. Ele sabe qual é a santidade de Deus. Ele diz, eu vou tirar a foto tua, botar no vídeo. Ele diz, não, ele sai fora. Diferente da gente, quando nós chegamos aqui, tiramos foto junto e estamos aqui na TV aparecendo. O homem tem essas coisas. Tem anjo aqui, hein? Tá cheio. O Ailton já chegou fazendo make-off. Imagina o anjo não chegar aqui mais cedo para fazer, né? E a maquiagem e tal, para aparecer. Não tem. O anjo, pela sua natureza, ele não vai fazer isso, não vai ficar aparecendo. Primeiro, porque não é essa a função dele. Segundo, porque eu vejo que ele está muito próximo da santidade de Deus. Ele diz assim, eu não vou nem me arriscar que alguém diga, é um anjo, e queira adorar. Quando situações dessa, biblicamente, apareceram, eles corriam para dizer, não faça tal coisa. Não faça tal coisa. Eu acho eu acho que o perigo é o seguinte, André. Todas as vezes na história, agora com muita seriedade aqui, todas as vezes na história que surgiu essas supostas aparições de anjo, ou essas experiências, né? Já o Quevedo, o parapsicólogo, já vinha investigando e mostrando, né? Muita gente brincava lá com o Quevedão e tal. Mas, na verdade, mostrou que muita coisa era montagem, ou então era fruto da psique humana. Agora, tratando teologicamente falando, tu vê na Bíblia claramente na história do cristianismo. Você vê que Joseph Smith, fundador da Igreja dos Cristãos dos Últimos Dias, os Mormons, ele diz que estava no monte orando e viu o anjo Moroni. Eu nunca vi na Bíblia esse nome, Moroni, já vi em livros apócrifos. Então ele viu Moroni, Moroni falou que a igreja estava arrebentada e que ele restaurará a igreja. E aí ele vai virar arqueólogo de repente, encontra as placas egípcias, depois as placas se convertem quando ele acha uma luneta e tal. Resumindo, fundou o ministério, Igreja dos Cristãos dos Últimos Dias, que é reconhecidamente, biblicamente, uma seita, né, cristã. De outro modo, o que ocorre? Nós também temos lá o próprio Maomé, na sua história também, o Alá e tal, que viu Deus e viu um anjo, viu não sei quem. E aí você vem com Paulo. Paulo tem Gálatas 1:9, ele fala o seguinte, olha, ainda que venha um anjo do céu e pregue um outro evangelho, além do que está posto, seja anátema. Então, é muito complicado, porque teve um cidadão que, inclusive, até historicamente, ele foi disciplinado, foi excluído da época aí da igreja dele, porque na igreja dele tinha uma cadeira para o Arcanjo Miguel sentar, lá nos Estados Unidos, né? Então, resumindo, é complicado quando vai por esse viés. Paulo combateu muito isso. Em Colossenses 2:8, Paulo combate o culto a anjo. Então, a gente aqui, de nenhuma maneira, eu não sou cético quanto ao ministério dos anjos, eu não sou cético à ação dos anjos. Agora, o que eu penso é no propósito pelo qual um anjo vai aparecer para alguém, com qual objetivo ou para quê. Então, eu penso que o maior propósito da Bíblia é a salvação do pecador. Se for para edificar uma igreja, ou coisa parecida. De outro modo, André, eu não vejo nenhum propósito espiritual nisso, a não ser produzir frenesi no povo quando vê uma manifestação que está fora do controle humano. Qual é o nome quando anjos se materializam? Não, angelofania. Angelofania. É na teologia quando você vê, no Antigo Testamento principalmente, você vê o anjo do Senhor.
Então ali diz que, quando a gente estuda teologia, que é uma angelofania, uma manifestação angelical do próprio Deus, né, agindo, como apareceu na casa de Abraão, na casa de Ló e tal. Gideão. E aí até se estuda isso, Gideão, Josué. E aí, Josué ele fez um voto, é de Deus ou não é? E aí Josué então viu que era o anjo do Senhor, ali é uma angelofania, né? E tem casos que eram anjos normais da Vocês própria acreditam Bíblia. que talvez hoje ainda possa existir, não necessariamente o cara aparece em formato de anjo, mas uma pessoa aparece e é um anjo, às vezes materializado, hoje pode acontecer? André, falando, biblicamente deixa eu falar falando, biblicamente. Em 1 não teve Pedro um 1,12, momento que se é estimule 1 isso. Pedro 1,12, 2 Pedro 1,12, você pode abrir sua Bíblia e conferir na sua casa. Ou é 2 Pedro 1,12 ou é 1 Pedro 1,12 e o HD não falhou. Eu penso o seguinte, que Paulo diz, ou melhor, Pedro diz que os anjos, bicho, prescutavam pregar nossa mensagem. E Deus não os permitiu e entregou para nós. Porque anjo não tem o coração, no sentido, ele não é ser humano. Ele é uma natureza angelical. Tanto é que você vê que quando o anjo veio para matando o povo naquela praga lá com Davi, né, o anjo não parou. Deus falou assim, pare! Ele segurou a espada. Ele só embanhou a espada de novo quando Deus mandou ele embanhar. Caso contrário, ia continuar matando. Ou seja, anjo não é igual a um ser humano. Um anjo, meu irmão, lá no Antigo Testamento, matou 37 mil do povo inimigo do povo de Deus, lá no Antigo Testamento, está em Isaías. Ou seja, o André, o nosso Deus, ele preferiu usar a nós. Perfeito. Mesmo a gente querendo aparecer. Olha, não é isso, bispo? Olha o Alberto, ele está falando de Manaus, Amazonas, está na linha. Tudo bem, Alberto? Tudo bem. Tudo bom, querido? Qual é a sua colocação, a sua pergunta? O pastor estava falando agora e anteriormente falou sobre a materialização do anjo. Perfeito. Eu queria saber, o anjo apareceu para Jacó e ele foi materializado ali. Então quer dizer que o anjo ele não se materializa ou ele se materializa para às vezes falar com alguém? Tá certo. Vamos pegar Jacó então. Tem até uns corinhos que falam da briga deles, né? Jacó segurou o anjo. Existe um conflito ali como se fosse um homem normal, material, e a gente falou que é possível isso, né? E eu quero que o pastor possa responder de novo, acho que a gente já falou um pouco sobre isso. E Alberto, só para tentar também esclarecer, muito do que a gente está falando aqui é a questão da aparição em fotos, porque eu acho que aparece, rapaz, tem anjo que aparece, todo dia já apareceu na vida de todo mundo para ajudar aqui, a gente nem sabe, nunca viu algo em alguma situação que você possa lembrar que não tinha ninguém perto e alguém te ajudou, te deu uma palavra, você nunca mais viu, pode até ter sido um anjo, a gente não sabe, mas eu tenho dificuldade, de fato, de entender, só antes dos pastores responderem, quando tira foto e tem um clarão e é um anjo na forma angelical dele, eu acho muito difícil. Eu quero saber que câmera é essa. A câmera não é nem 3D, 4D, pega a quarta dimensão já. É verdade. Quanto à pergunta dele, que a materialização existe sim, né? A Bíblia fala sobre isso. O nosso pastor deixa claro aqui, não está dizendo que não existe, ele está dizendo que não vê hoje assim, muito motivo de estar acontecendo para que aconteça toda hora isso. Um anjo tem que... Por quê? Porque nós, seres humanos, estamos aqui exatamente para cumprir essa missão de pregar o Evangelho e tal, e eu acho até mais do que a questão do coração do anjo, eu acho até mais que na questão da santidade de Deus, um anjo, se fosse pregar, e quando a gente vê na igreja, você quer aceitar Jesus? O cara diz, não. O anjo diz, o quê? Não. Quem é você para dizer que não aceita a Deus, rapaz? Na hora morria, não é? Pela questão da santidade. Então deixa que a gente, porque a gente um entende o outro, diga, eu sei que tu é assim, mas um dia você chega lá, eu também fui assim e tal. Agora, essa questão, sim, lá a Bíblia toda fala que existem momentos que o anjo também tomou a forma de homem, pode existir ainda hoje, pode acontecer, pode, Deus é Deus e a hora que Ele quiser. Só que não tem muito propósito de ficar toda hora alguém virando, verdade, o anjo virando uma pessoa aí. Até pastor só te levantar essa pergunta junto, só se puder responder rápido antes de a gente ir para o bloco. E existem casos, eu conheço também, só para a gente falar um pouco sobre isso, de pessoas que tiveram experiências, mas tem outros casos de pessoas que às vezes, que me preocupa isso. Tem, vamos dizer assim, um anjo de tiracolo. Quando ele quer ter uma experiência com o anjo, ele consegue, como se o anjo fosse um servo dele mesmo, de orar e eu vou conversar com o anjo, porque a Bíblia não tem dessa de uma pessoa, o anjo aparece do nada e some e a pessoa nem sabe como ele veio, como ele foi, não consegue solicitar a presença de um anjo. Só para falar um pouco disso, tem pessoas que bota até nome nos anjos. O problema, André, o que a gente vai voltar para a proposta paulina. Paulo combateu, Colossenses 2,8, o querido de Manaus, né?
pode ler aí o que nós estamos abordando aqui. Nós não descremos da ação dos anjos, manifestação dos anjos. O que ocorreu foi no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente vê em pouquíssimos casos. Foi o caso de José e Maria, a manifestação do nascimento de Cristo, que vieram anunciar e tal, aquela comitiva angelical, em Lucas 2, do versículo 8 ao 13. Depois nós vamos ver em Atos 12, quando Pedro está preso. E aí inclusive, é até bom... Pronto, aqui vai esclarecer. É até bom dizer, querido telespectador, que em Atos 12, quando Pedro foi solto e chega e começa a bater na porta, a menina Rode sai e ela vem atender. E ela ouve a voz de Pedro e ela começa a gritar desesperada e volta. Gente, Pedro está ali. Aí alguém fala, não, essa menina está louca. Alguém, não, deve ser o anjo de Pedro. Olha só, deve ser o anjo de Pedro. A partir dali, André, se criou um entendimento de que cada um teria o seu anjo. E teve uma igreja que criou a campanha do anjo. De troca. Se você está tomando topada na rua, está tendo problema, vou fazer a campanha do anjo, tira o anjo fraco, dá um anjo parrudo para você andar com ele. Então, resumindo, só que aquele texto ali é a crença daquele povo. O texto está relatando uma crença, não está trazendo uma doutrina para nós, certo? O que a Bíblia deixa claro, Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Agora, dizer que cada um aqui vai ter um anjo separadinho para si, é muito complicado. A teologia do anjo da guarda, então. É isso aí. Cada um tem o seu anjo específico. É isso aí. Eu, particularmente, descreio disso. Eu creio no anjo do Senhor. E aí é o nosso Deus que está ao nosso lado. Sobretudo, somos templo do Espírito Santo. E tem pastores, inclusive, que erram até na função do anjo. Né? Eu já vi pastor dizendo, vai lá, Gabriel, e mete a espada. Não é Gabriel, não. É Gabriel, é Miguel, porque se for olhar a função, Gabriel estava sempre trazendo as boas novas. Não, o Gabriel da Bíblia é o Gabrielzinho. É o nome dele. Não, é o Gabrielzinho. O Miguel, que era de luta, não era o Gabriel. Pastor, se o arcanjo Miguel for lá pro culto daquele cara para meter a espada em alguém, esse Miguel é um anjo muito vagabundo, porque Zacarias 12, versículo 1, diz que ele é o guardião da nação de Israel. Então não tem nada para fazer, agora vai lá meter a espada. E se ele meter a espada, meu irmão, eu confesso a você que algum tempo atrás eu estava assistindo um filme, eu nunca tinha visto aquele filme, e eu fiquei assustado com aquilo, e já era tarde da noite, eu acho que eu vou até dormir, que eu estou com medo. É um filme que fizeram aí, que é uma luta de Gabriel com Miguel, uma luta que tem de dois anjos, filme mesmo, né? Só que um está representando a Deus e o outro está representando a população com os nomes. E eles dois lutam um com o outro. E talvez alguém caiu no sono antes, quando abriu, estava passando esse filme e falou, pastor, eu tive uma visão do anjo Gabriel e Miguel lutando, aparecendo na minha televisão. Eu fiquei apavorado, peraí. Vamos para o rápido break, gente. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenados na Geral, com uma notícia também que bombou na internet durante essa semana. Não sai daí, a gente volta já já.